Depois que eu produzir a minha solução, eu vou utilizar ela, por exemplo, para adicionar no meu solo, para fazer a leitura da fertilidade do solo, ou para adicionar na minha planta, para fazer a leitura da quantidade de nutrientes que tem na minha planta, eu vou utilizar as minhas vidrarias que fazem a leitura volumétrica, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha proveta. Essa proveta, ela vem em diferentes tamanhos. Então, a primeira, que é a maior, ela está até 1 litro. Essa daqui 500 ml, essa daqui 100 ml e essa daqui 25 ml, tá? A proveta, ela é uma vidraria de uso para medir volume, tá? Só que ela não é muito precisa. Então, se eu quiser meio litro de reagente, eu encho até aqui. Se eu quiser 1 litro de reagente, eu encho até aqui. E ela é muito utilizada para transportar o reagente de um lado para o outro. Alguns reagentes, eles são utilizados refrigerados, por exemplo. Então, eu vou na minha geladeira, eu pego o meu reagente, eu coloco aqui a quantidade que eu vou usar, que eu calculei, e levo esse reagente para um outro local, para poder transferir, por exemplo, para um becker e etc, tá? Se eu quero fazer uma medida precisa, eu quero exatamente 20 ml, exatamente 25 ml, eu vou utilizar uma pipeta volumétrica. Então, essa pipeta volumétrica, por exemplo, eu consigo puxar exatamente 100 ml. Essa outra daqui, eu consigo puxar exatamente 50 ml. Essa outra daqui, exatamente 25 ml. E assim sucessivamente. Vocês observam que quanto menor o volume que a minha pipeta consegue puxar, menor vai ser a bolinha que a gente tem aqui no meio dela, que vai comportar esse volume, tá? Chega num ponto de ser um volume tão pequeno que às vezes eu nem consigo ver direito a minha bolinha se eu não prestar bastante atenção. Olha essa daqui, por exemplo. Essa daqui eu tenho uma saliência aqui, só que ela é tão próximo da largura, do diâmetro do meu tubo, né, que às vezes eu nem percebo, tá? Então, a pipeta, ela é um instrumento que a gente usa para medir volumes exatos. Então, por exemplo, eu quero usar uma solução, um reagente com ácido sulfúrico diluído. Então, eu não vou usar o ácido sulfúrico puro. Eu venho aqui, eu pego uma pipeta, eu puxo a quantidade que eu quero de ácido sulfúrico, coloco no meu balão volumétrico e aí eu vou diluir com água, tá? A gente vai ter uma prática sobre isso depois. Então, aqui a gente observa que, do mesmo jeito que o meu balão volumétrico, a minha pipeta, ela também vai ter um risquinho, tá? Deixa eu tentar aqui. Isso aqui, ó. Então, eu tenho esse risquinho aqui. Esse risquinho que tá aqui bem no meu dedo é o menisco da minha pipeta. Então, eu vou puxar a água, puxar o reagente, puxar o líquido, para preencher a minha pipeta até passar do meu risquinho e depois eu libero o volume até chegar no meu menisco, tá? O meu menisco, ele tem que ficar parado exatamente em cima dessa linha. Se o meu menisco não ficar paradinho em cima dessa linha, ficar para baixo, eu tenho menos de 25 ml. Se ele ficar para cima, eu tenho mais de 25 ml. E aí não tem sentido eu usar uma pipeta. A pipeta, ela é para ter o volume exato, tá? Então, diferente do meu balão volumétrico, o balão volumétrico eu encho até ficar numa quantidade abaixo do menisco e aí eu preencho devagarinho para subir até o menisco. A pipeta vai ser o contrário, eu vou encher ela até passar do menisco e depois eu libero gradualmente a minha substância até chegar no menisco, tá? Esse é um tipo de pipeta. É uma que a gente usa pouco, tá? Mas ela existe. A que a gente tem o costume de utilizar com maior frequência é essa daqui, que seria a minha pipeta graduada. Por que eu uso ela com maior frequência? Porque ela me permite pipetar diferentes unidades de medida, tá? Perdão, diferentes quantidades de líquido. Então, aquela lá, que é a volumétrica, é só 20 ml ou só 25 ml. Quanto essa daqui, eu posso pipetar, por exemplo, 10 ml e depois ir dividindo de 2 em 2. Eu tenho essa marcação. Então, essa é uma pipeta de 10 ml. Essa daqui, que é maior, é de 20 ml. E as outras são menores, de 5 ml, 10 ml e etc. Quando eu pego essa daqui de 10 ml, eu vou sugar o líquido, tá? Esse líquido, ele vai ser sugado até acima do zero.
Aí eu ajeito o menisco para o menisco parar no zero e depois eu vou liberando o líquido aos poucos até atingir a quantidade que eu quero, tá? Se eu quero 1 ml, eu vou descer o meu líquido do 0 até o 1, até o menisco atingir o 1. Se eu quero mais 1, eu desço do 1 até o 2. Se eu quero mais 1, eu desço do 2 até o 3 e assim por diante, tá? Se eu quero descer 2 ml, se eu quero dispensar 2 ml da minha solução, eu encho até o 0 e desço o menisco até o 2. Se eu quero dispensar 3 ml, eu encho até o 0 e desço o meu menisco até o 3. Então, essa pipeta, ela me permite fazer medidas pequenas, tá? E de uma vez só. Se eu fosse utilizar aquela pipeta, que é a pipeta volumétrica, e eu tivesse que colocar 1 ml em 5 copinhos diferentes, eu teria que puxar o líquido 5 vezes. Nesse caso, eu puxo o líquido uma vez só e dispenso 5 vezes, descendo de 1 em 1, tá? Para eu conseguir puxar o líquido pela minha pipeta graduada e pela minha pipeta volumétrica, eu tenho que usar a minha pera. Essa daqui a gente pode chamar de pipetador ou pera, pera mesmo, tá? Como que funciona a minha pera? A minha pera, geralmente, eu vou pegar ela vai estar com a minha barriguinha cheia de ar. Eu pressiono o meu A, aqui a gente tem uma letrinha, tá vendo? A. Eu pressiono o meu A, eu aperto a barriguinha, vai sair todo o ar e isso vai garantir que eu tenha uma pressão negativa dentro da minha pera. Fiz isso, eu vou colocar a minha pera aqui em cima, eu vou encaixar ela na minha pipeta, tá? Minha pipeta, ela vai entrar aqui dentro e aí eu vou ter essa pipeta com uma pressão negativa em cima. Aperto o meu S de sucção, aperto, o meu líquido vai subir pela minha pipeta. Passou do ponto que eu queria, eu aperto o E para retirar, né, expelir meu líquido, o meu E vai baixar o meu líquido dentro da minha pipeta. Então, eu coloco a minha pipeta junto com a pera dentro do meu becker que tem o reagente, eu puxo meu reagente vai ficar preso aqui dentro desse vidro, eu levo para o local que eu quero, para o Erlenmeyer que eu quero, para o outro becker que eu quero, e aí eu eu expilo, eu tiro esse líquido através do meu E, e aí eu consigo transferir um líquido num volume certo de um frasco para o outro, tá? Isso daqui são pipetas de vidro que a gente costuma usar para trabalhar com substâncias corrosivas, porque elas entram na mesma questão do funil que a gente conversou. Se eu uso plástico, ele pode derreter meu plástico e eu perco a minha pipeta. Então, quando eu estou trabalhando com ácido ou com base forte, ou qualquer substância que possa corroer o material que eu estou trabalhando, pipeta de vidro. Essa daqui, ou a volumétrica, tá? Se eu estou trabalhando com líquidos que não corroem, que são líquidos mais neutros, nesse caso eu posso utilizar minha pipeta eletrônica ou minha pipeta automática, que ela já tem a quantidade certa que eu quero puxar, então ela é como se fosse a minha pipeta volumétrica, tá? Eu venho aqui, eu aperto o meu botão, ele vai puxar o líquido, solto o meu botão, vou no local que eu quero, solto o meu líquido apertando o botão novamente. Então, eu venho, aperto o botão para puxar, meu líquido vai subir, vai ficar nessa ponteirinha, e aí eu coloco depois ele no outro local que eu quero fazer a dispensa e solto novamente o meu líquido, tá? Então, é assim que a gente faz para utilizar uma pipeta automática. Essas pipetas, elas podem ser com volume fixo, igual essas 3 aqui, ou eu posso alterar o volume dela, igual essa outra, tá? Então, essa outra, ó, vocês observam que aqui a gente vai ter um número, tá? Quando eu giro aqui, esse número, ele aumenta ou diminui, e aí eu altero o volume que essa pipeta ela está puxando, tá? Então, se eu quero um volume variável, eu quero usar uma vez 100, outra vez 200, outra vez 50, eu vou usar essa pipeta aqui e vou calibrar para o volume que eu quero puxar. Ela funciona da mesma forma, eu vou colocar uma ponteira nela, vou apertar, vai puxar o meu líquido, vou colocar no frasquinho que eu quero dispensar meu líquido, aperto novamente, meu líquido sai do local e vai para o novo local que eu estou adicionando, tá? Para eu utilizar esses tipos de pipeta, que são as pipetas automáticas, eu tenho que colocar a ponteira de plástico. Então, essa daqui, ela vai encaixada
dentro dessas, na ponta, né, dessas pipetas, e aí o meu líquido ele vai ficar acondicionado aqui dentro, tá? Na pipeta de vidro, o líquido ele fica acondicionado no interior dela, de cima e embaixo. Na pipeta automática, o líquido não entra para cá, ele vai ficar só nessa pontinha. Essa ponteira eu apresentei um tamanho só para vocês, só que ela tem muitos tamanhos. Então, se eu for usar uma quantidade grande de líquido, eu preciso pegar uma ponteira bem grande. Tanto que essa daqui nem encaixa aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó? Essa daqui eu não consigo usar nessa pipeta, porque essa pipeta é para uma quantidade muito maior de líquido, tá? Então, dependendo do tamanho da minha pipeta, eu vou usar uma ponteira diferente.